Oi, gente! Eu voltei! Adivinha quem está falando com vocês? Não adivinharam? É claro que sou eu, a Dona Baratinha, que tem cores no cabelo e dinheiro na caixinha. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre as minhas viagens. Não, sobre as viagens vai demorar muito tempo para eu contar. Na verdade, eu quero dizer que eu estou aqui de volta na minha casa, que é o SEI São Paulo. Para dizer para vocês que a minha casa é a menor de todas. Depois vem a do rato, depois vem a do gato, depois vem a do boi e a minha é a menor de todas. Eu moro na rua do Brooklyn e o meu bairro é o Jardim São Paulo. Eu sempre saio daqui para viajar. Em cada uma das minhas viagens eu trago uma lembrança. Essa aqui eu trouxe de Paris, que fica muito longe. Essa aqui eu trouxe de São Paulo, que fica um pouco mais perto. E essa lembrança aqui eu trouxe de Amsterdã. Ah, vocês vão conhecer vários lugares com a professora Juliana. Mas hoje, na verdade, eu não estou aqui para contar das minhas viagens. Apesar que, olha, na minha última viagem, eu mudei o meu visual. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu vim aqui hoje, na verdade, porque a professora Priscila mandou uma aula para vocês dizendo que eu fiquei com ciúme da poderosa borboleta surda, porque ela contou a história da borboleta surda para vocês. E é verdade, eu fiquei com ciúme. Fiquei com tanto ciúme que às vezes eu até erro o nome. O nome da história não é a poderosa borboleta surda. O nome da história é a corajosa borboleta surda. É que o ciúmes é uma emoção assim mesmo. Ela mexe com a gente a ponto de tirar a gente do sério e até errar o nome das coisas. O ciúme é muito complicado. E eu era uma baratinha. Na verdade, eu ainda sou. Eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções e com os meus sentimentos. Por quê? Porque as emoções são situações que vão provocando a gente no nosso dia a dia. Por exemplo, antes, se eu escutava um barulho, eu já dava um grito. Já morria de medo. Aquele barulho era uma situação do dia a dia e me assustava. Por isso, eu não pude nem me casar com nenhum dos meus pretendentes. Eu também tenho ciúme, como a professora Priscila já disse para vocês. Às vezes, quando eu estou viajando, eu fico muito alegre de viajar. Mas às vezes, eu sinto um pouco de saudade de casa. E eu estava com muita dificuldade de falar das minhas emoções. Por isso que eu fiquei nervosa com a professora Priscila quando ela contou a história da corajosa borboleta surda. Mas teve uma pessoa que me ajudou bastante. Vocês nem sabem quem é. Uma pessoa não, na verdade um animal. O Dom Ratão. Ele soube do que estava acontecendo aqui no bairro do Jardim São Paulo. Ele estava todo mundo sabendo que eu tinha feito uma cena de ciúmes. Então, ele me ensinou algo que eu estou colocando em prática e eu gostaria de contar para vocês. Porque eu entendi que as emoções são provocadas por situações,
por acontecimentos que estão à minha volta. E o sentimento, os sentimentos eles são diferentes. Os sentimentos, eles são a junção de várias emoções. O sentimento fica numa parte aqui atrás do nosso cérebro, mais escondida. As emoções ficam mais expostas, ficam mais afloradas. Então, eu aprendi algo com o senhor Ratão, com o Dom Ratão, que está me ajudando muito. Quando uma pessoa tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, das suas emoções, ela pode fazer algumas coisas para se ajudar. Ou ela pode ser ajudada pelas pessoas que estão à volta delas. No meu caso, o Dom Ratão está me ajudando. Ele combinou comigo o seguinte, ele me disse: Dona Baratinha, escolha alguns copos aí na sua casa. Você pode escolher, Dona Baratinha, copo, potinho descartável, pratinhos, o que você tiver mais fácil, Dona Baratinha. E eu fiquei pensando o que eu vou fazer com copos, mas ele me disse, então eu separei aqui alguns copos. E o Dom Ratão disse para mim, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter o pote das emoções, Dona Baratinha, os potes dos sentimentos. E eu falei, como é isso, senhor Ratão? Ele disse, quais são os sentimentos que você mais percebe em você? E aí eu escolhi amor, medo, raiva, tristeza, alegria. E ele falou para mim, então nós vamos fazer o seguinte, escreva esses sentimentos e emoções em papeizinhos separados. E eu escrevi. Depois ele disse, arrume um jeito de cada sentimento e cada emoção ser expressado por uma cor. Então eu tive a ideia, porque era a única coisa que eu tinha na minha casa. Então eu coloquei, para o amor, um prendedor cor-de-rosa. Para o medo, um prendedorzinho azul. Para a raiva, um prendedorzinho preto. Para a tristeza, um rosa claro. E para a alegria, laranja. Mas o senhor Ratão me disse que eu poderia ter escolhido um lápis de cor, que eu poderia ter escolhido pedaços de papel, pedaços de barbante colorido, o que tivesse mais fácil e acessível. Afinal, nós estamos agora, não podemos sair muito de casa, não é? Por isso que eu voltei para minha casa e estou esperando passar a pandemia para voltar para as minhas viagens. Então, ele disse que o importante era que, para cada sentimento, eu escolhesse uma cor e colocasse lá, deixasse os potes vazios em cima do meu armário. E que durante o dia, se eu sentisse algum daqueles sentimentos ou daquelas emoções, era para eu colocar um pedacinho da mesma cor daquele sentimento dentro do potinho que eu escolhi. Então, tem dias que eu sinto raiva. Eu fico com raiva porque eu fico fechada aqui dentro do SEI São Paulo e eu quero sair, conversar com os outros insetos, conversar com as crianças, eu quero viajar, quero falar para a professora Juliana aonde eu vou, quero conversar com a professora Patrícia, com a professora Andréia, com a professora Paula, com a professora Priscila, e aí eu não posso, eu fico com raiva. Então, nesses dias, eu pego um pedacinho de massinha preta e coloco no potinho da raiva. Quando o senhor Ratão chega, ele já sabe que eu tenho dificuldade de falar dos meus sentimentos e emoções. Ele olha no potinho da raiva, ele olha nos outros potes e percebe se tem algum potinho com alguma cor. No dia que eu sentir raiva, ele vai ver o quê? Que tem um pedacinho de preto dentro
do potinho da raiva. Então, o senhor ratão já sabe que ele precisa conversar comigo a respeito dessa emoção, que alguma coisa me entristeceu. E o senhor ratão é incrível. Ele vai conversando, vai conversando, vai conversando e de repente eu já contei tudo para ele. Eu consigo tirar aquilo do meu coração e do meu pensamento. Há dias em que eu fico muito alegre, porque eu começo a lembrar das pessoas, das coisas boas, e eu pego um jogo e jogo e fico assistindo as atividades do SEI São Paulo e assisto um filme na televisão, ou pego um lápis e vou desenhar e vou fazer alguma coisa, vou fazer alguma brincadeira que a Márcia está passando e aí eu fico muito alegre. E eu fico alegre porque eu sentei e pude almoçar, porque eu tomei café da manhã, porque eu me lembro dos meus amigos. Então, eu pego um pedaço de massinha laranja e coloco no pote da alegria. Quando o senhor ratão chega à tarde, ele sabe que eu fiquei alegre e ele vem conversar comigo para estimular eu falar da minha emoção, para me estimular a falar do meu sentimento. Há dias que o senhor ratão chega em casa e que estão todos os potes vazios. Nesse dia, ele entende que eu não quis expressar minha emoção, meu sentimento. E o senhor ratão respeita isso. Ele conversa comigo e entende que nesse dia eu quero ficar caladinha. Porque há dias que nós estamos assim mesmo. Mas o mais interessante de tudo isso é que o senhor ratão está me ajudando a colocar para fora o que eu penso, o que eu sinto. E é só por isso que eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui para vocês. Porque eu quero que vocês também aprendam a lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos. É muito difícil a gente ter ciúme e não poder falar, a gente sentir medo e não saber se expressar. É muito complicado quando nós sentimos tristeza e não temos palavras, não sabemos falar, não temos às vezes maturidade para expressar essa tristeza. Nós precisamos de alguém que nos estimule, de alguém que nos ajude. E é isso que o Dom Ratão está fazendo comigo. E é isso que eu gostaria de ensinar para vocês. E explicar para vocês que eu entendi que o sol brilha para todos, como a professora Priscila disse, e que não tem problema os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós somos seres humanos e a cada dia nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e vamos aprendendo a falar dos nossos sentimentos, a controlar as nossas emoções. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado a minha experiência com vocês. Um beijo da Dona Baratinha, que tem cores no cabelo e dinheiro na caixinha.